Olá, Ilana e Igor, vamos continuar estudando o livro de Nefesh HaChaim, estamos no capítulo 13 e vamos falar sobre a influência da fala do ser humano. Como a gente viu no capítulo passado, a alma é composta de 3 partes da alma, que a primeira se chama Nefesh, a segunda Ruach e a terceira Neshama. A aula passada, capítulo 12, a gente falou sobre a Nefesh, que tem a ver com os atos do ser humano, e agora a gente vai falar sobre Ruach, que tem a ver com a fala do ser humano, tá? Não se esqueçam de deixar uma curtida para ajudar meu canal e se inscrever no canal para acompanhar os outros vídeos, outras séries. Vamos lá, capítulo 13. Então, da mesma forma que a gente viu que os atos eles mudam os mundos espirituais e têm consequências lá em cima e aqui embaixo, a mesma coisa acontece através da fala do ser humano. Como está escrito no livro de Amós, né? No capítulo 4, versículo 13, tem um versículo que eu fui ver a tradução está muito diferente do literal aqui, mas o versículo é o seguinte: Kine yotzer arimu bore ruach umagid ladam masecho. E o capítulo vai ficar o capítulo todo é para entender esse versículo. Vou traduzir. E veja que Deus ele forma as montanhas e cria o ruach. O Magid Ladam, ele relata ao ser humano, Maserro, o que são as suas conversas, o que é a sua fala, tá? De novo, ele forma as montanhas, ele cria o Ruach. O que é Ruach? Ruach é essa parte da alma, né? Lembra que eu falei que é Nefesh, e a segunda parte da alma seria o Ruach, então ele cria essa parte da alma. Ruach, traduzindo literalmente, seria vento, então poderia traduzir, e veja, ele forma as montanhas e ele cria o vento, tá? Podia ser. Mas aqui a gente vai falar o Ruach mesmo, que a gente está tentando explicar o que é essa parte da alma. Então, e veja, ele forma as montanhas e ele cria o Ruach e ele relata ao ser humano o que são suas conversas. E é um versículo meio estranho. O que ele relata que são suas conversas? O que ele relata? O que ele relata para o ser humano? E assim ele vai trazer um monte de fonte do Zohar, que no final o Zohar vai dizer o seguinte, que a palavra relatar aqui, que é em hebraico agadá, que é contar, né, relatar, tem a ver com um segredo. Quer dizer o seguinte, Deus, no final das contas, ele cria as montanhas e o Ruach, mas no final das contas, ele conta para o ser humano um segredo. Que segredo é esse? O que são as suas falas? E aqui ele vai tentar explicar. É o seguinte, que Deus ele veio advertir para o ser humano que já que o ser humano está nesse mundo baixo, né, ele não consegue ver nesse mundo as consequências do que ele faz, né? Se ele melhora os mundos espirituais, se ele destrói, o que acontece nesse mundo por causa dos atos do ser humano. Né? Então ele não sabe, na verdade, nem a fala dele, muito menos. Ou seja, ele não sabe o que a fala dele pode causar. Hoje em dia a gente já vê como, né, a fala pode destruir vidas. A gente vê o negócio de bullying nas escolas, né? A gente vê o cancelamento nas redes sociais. Então a gente vê como a fala pode destruir. Mas isso é o que a gente vê. Mas na verdade, todas as consequências espirituais que acontecem no mundo, a gente não consegue ver o que a nossa fala causa. Né? E aí pode ser que o ser humano vai acabar pensando, Deus nos livre, e vai falar, o que muda? O que eu vou falar? Qual é o teor da minha conversa? Como eu vou me expressar? O que isso muda no mundo? Só estou falando, né? Só estou conversando. Né? Mesmo uma palavra simples, e aí vai falar o seguinte, a pessoa acaba não sabendo, vai achar o quê? Que não tem influência no mundo? Avali, Adani Emaná, mas na verdade a Torá veio contar que cada fala e conversa, por mais simples, mais leviana que seja, né? Qualquer coisa que é expressa pela boca do ser humano, nada é em vão, né? Nada será perdido. Assim ele começa falando. Esse vídeo vai ter 2 partes, eu vou pular, vou deixar essa outra parte para a segunda parte para ficar didático, vamos continuar aqui. E aí ele vai trazer várias fontes da Kabbalah. E da Gemara e tal, ele fala na Kabbalah, por exemplo, que fala o seguinte no Zohar, que mesmo o sopro da boca, o que é o sopro da boca? Faz o teste, quando vocês estão falando, ao mesmo tempo, vai saindo um ventinho da boca, né? Quando fala, obrigatoriamente vem um vento. Isso se chama Hevel, o vento. Então, mesmo esse vento que sai da boca ao falar, tem o seu lugar no mundo, tem o seu propósito, tem suas consequências.
A Kadosh Baruch Hu, ele pega esse vento da boca e também até cada palavra que o homem fala, né? Ou até a expressão, quando os sons que saem da boca do homem, nada é em vão. Assim fala o Zohar e que tem seu lugar nos mundos espirituais. Outro lugar que ele vai trazer, que cada palavra e palavra do ser humano que sai da boca dele, ele sobe lá para cima, né? E rompe todos os céus espirituais e entra onde, chega onde deve chegar. Ou seja, quer dizer o seguinte, que tudo que sai da nossa boca faz alguma coisa lá em cima, né? Ou ele desperta uma força espiritual, né? Uma santidade, umas luzes para o mundo. Isso se é para o bom, ele vai acrescentar força e santidade. Como está escrito em Isaías, em Shaial, capítulo 51, versículo 16, Ve'asim dvarai befirra, que eu pus as minhas palavras na sua boca, Deus falando, eu botei minhas palavras na sua boca, porque, fala no final do versículo, lintou a shamayim, para que você plante lá nos céus. Ou seja, que através da nossa fala, a gente planta lá nos céus. Porque se a fala não fosse poderosa, o que seria então a reza que a gente faz? Não é que a reza tem seus frutos, ou então as palavras de Torá, ou consolar um amigo, consolar um lutado, ajudar um amigo, e por aí vai. Tudo isso tem consequências para o bem e para o mal, né? Usar um vocabulário ruim, chulo, falar grosseiro, falar mal, falar mentira, defamar, caluniar, ou até relatar algo que as pessoas não querem, contar um segredo, tudo também vão ter suas consequências negativas. Como está escrito no Zohar, que não tem nenhuma palavra que não tem consequência, e quem tira uma palavra santa da sua boca, ou seja, fala Torá, né? As palavras da Torá, isso faz com que essa voz suba até lá em cima e desperta a santidade lá do rei, ou seja, de Deus, e ele recebe como se fosse, metaforicamente falando, uma coroa sobre sua cabeça, e assim é encontrado uma felicidade tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Ou seja, quando as pessoas estão falando Torá, lá em cima está feliz, aqui está feliz, a gente conecta os mundos e traz santidade para os mundos. Essas são algumas fontes, vão mais algumas fontes, aqui ele vai trazer mais uma fonte, que toda fonte, toda palavra, toda voz, todo vento que sai da boca de Torá ou de reza, que a gente faz, né, que sai da nossa boca, a gente cria tantos e tantos e tantos anjos santos. E também o contrário. Se é ruim, a gente constrói, né, entidades destruidoras para o mundo, que pode destruir o mundo, Deus nos livre, estragar toda a organização do mundo. Tá bom. E o que mais ele fala? Eu vou pular, ele dá mais outros exemplos do Zohar, sobre os anjos que são criados através de nossa fala. Tá? E no final ele vai trazer em Eclesiastes, Kohelet, capítulo 5, versículo 5, Lamek tsofa Elohim al kolecha vechebel el maseadecha, que está escrito, porque você vai irritar o Elohim, que a gente explicou, né? Mas Deus, sobre suas vozes, e vai destruir os atos da sua mão, ou seja, porque através da sua fala você vai destruir o que você fez. Como está escrito na Gemara, que todo aquele que troca a sua fala, ou seja, todo aquele que mente, que fala algo, fala, não falei, e tal, é como se fosse que está fazendo idolatria, no final das contas, vai falar aqui na Gemara. E aí, então, a gente vai entender aqui o versículo em Amós, ou seja, que a gente começou, que é no capítulo 4, versículo 3, que Deus, ele relata para o homem qual é a sua fala, querendo dizer o seguinte, que no momento que o homem ele vai ser julgado, né, perante Deus, depois dos 120, né, ele vai ser julgado perante Deus, então Deus vai contar, esse é o segredo, vai relatar um segredo para o ser humano. Que segredo é esse? O que causou, quais foram as consequências do que ele falou enquanto estava vivo, lá em cima, nos mundos elevados. E por isso, então, está escrito o Agadá, que Deus vai relatar, que é uma linguagem de segredo. Ou seja, quando a pessoa fala, depois
dos 120, né, e a pessoa vai ser julgada, Deus vai contar os segredos. Quais são os segredos? A consequência de cada fala que o ser humano fez nesse mundo. E a gente vai continuar esse capítulo na parte 2. Muito obrigado, não se esqueçam de curtir para ajudar o canal. Se não é inscrito, se inscreve, ativa aqui o sininho para ver os próximos vídeos, né, que eu estou lançando. Tem várias novidades no canal e dá uma olhada no clube de membros. Muito obrigado.